Você já parou para pensar alguma vez sobre o que te motiva quando você decide rezar? Quando você decide pedir por alguma coisa, entrar em oração, ou meditar, ou se conectar com Deus? Eu confesso para vocês que eu andei pensando um pouco sobre isso, né? E fui levada recentemente, através de algumas situações que foram ocorrendo, a refletir sobre qual é a nossa real intenção na maioria das vezes. Não todas as vezes, mas muitas vezes quando a gente decide entrar em oração, quando a gente decide rezar, pedir por alguma coisa, né? Então, eu decidi hoje vir compartilhar um pouquinho com vocês essas reflexões que fazem com que a gente realmente questione a nossa relação com o espiritual, a nossa relação com esse mundo e com aquilo que a gente considera que é a nossa oração ser atendida. O que será que realmente é a cura que a gente está pedindo? E quantas vezes a gente entra em oração, na verdade, para pedir coisas específicas, para pedir desfechos específicos, e como muitas vezes a gente acha que a gente vai encontrar na espiritualidade respostas e soluções que a gente não encontrou no mundo para as coisas do mundo. No livro que eu estudo, Um Curso em Milagres, ele vai falar algumas coisas sobre isso, né? Ele fala que muitas vezes quando a gente sente que está dando os nossos maiores passos para frente, é quando a gente está retrocedendo mais. E muitas vezes quando a gente está achando que a gente está retrocedendo, é quando a gente está dando os nossos maiores passos. E ele também vai trazer outros conceitos, como você não conhece os seus maiores interesses. Você não sabe o porquê que algumas das coisas estão acontecendo, e você também não conhece o que realmente te faria feliz, né? O que realmente te levaria ao caminho da felicidade, da realização. Isso fala também da confiança na providência divina, né? Um Curso em Milagres, ele vai se posicionar, não diretamente, né? Mas lendo a gente percebe que ele não vai trazer essa ideia de manifestação, né? Mas sim na confiança em Deus, na confiança no plano de Deus. E aí eu sinto que isso é um assunto delicado e muito profundo, porque muitas vezes a gente vai em busca da espiritualidade porque a gente já acabou com todos os recursos na forma. E não tem nada de errado nesse processo, e muitas vezes esse processo acontece porque é aquilo que a gente vai desenvolver espiritualmente naquele momento. Muitas vezes é se ajoelhar e pedir aquele emprego e pedir aquele relacionamento e um milagre ser concedido na forma, porque é o mais útil para nossa mente se curar. Então essa é a questão, a gente pedir os processos que são verdadeiramente úteis, os processos que realmente vão nos curar. E o quanto que a gente, ainda enquanto humanidade, não está tão comprometido com esse propósito universal por trás do nosso pedido, da nossa oração. O quanto que a gente ainda está muito apegado aos desfechos e formas específicas. E isso eu falo, inclusive, para mim mesma, porque foi através de reflexões de coisas que às vezes eu peço, que eu dei alguns passos para trás e eu fiquei, meu Deus, eu estou usando o espiritual de maneira utilitária, né? Pedindo que os meus desejos específicos, que eu nem sei se realmente são os melhores desejos para mim. Será que isso é o melhor para mim? Ou será que isso é só uma preferência que vai me manter mais tempo aqui? Que vai me manter mais tempo iludida e presa nessa historinha, presa em coisas que vão me atrasar, sabe? E Deus muitas vezes, o Espírito Santo, muitas vezes através da guiança do nosso eu superior, ele vai nos direcionar a outros caminhos, mas não nesse lugar de punição, de sacrifício, porque o caminho de Deus é um caminho de sofrimento, não isso, mas porque ele quer que a gente caminhe, que a gente avance, a nosso eu superior, ele quer que a gente se liberte daquilo que está aqui, né? Esse é o único objetivo, essa é a única meta, né? A única meta imutável que existe através de todas as existências e que todos nós temos em comum, é o retorno para casa. Mas o quanto que o nosso ego ainda está muito apegado à forma, estamos muito apegados, sabe? E é dar um passo para trás também, para refletir o quanto que a gente usa essas ferramentas espirituais a esse propósito do ego e não ao propósito espiritual.
que novamente não tem a ver com conseguir ou não as coisas no mundo, mas tem a ver com um real propósito. Eu vou acessar uma cura, sei lá, eu vou conseguir o exemplo do emprego, né, para trazer para o palpável para vocês. Pode ser que naquele momento a melhor vaga de emprego ainda não está disponível. E é isso, e enquanto ela não está disponível, é um exercício de confiança em Deus que a gente está passando. Entende? É útil naquele período. E quando a vaga de emprego surgir, vai ser no melhor emprego possível, não necessariamente na forma, mas é um lugar onde você vai encontrar pessoas importantes, pessoas especiais, sabe? Entende? A gente não conhece o plano maior, a gente não conhece a orquestra maior de tudo que está sendo organizado. E muitas vezes a gente vai para o espiritual querendo melhorar a nossa realidade aqui nesse mundo. E novamente, o caminho que ele propõe, o caminho espiritual, não é um caminho de sofrimento e sacrifício. Só que é um processo de vigilância interna, da gente às vezes dar nossos passos para trás e realmente confiar, né? Será que eu realmente confio que Deus vai prover o melhor para mim? Ou eu acho que é só o que eu tô acreditando que é o melhor, que é o melhor desfecho? Sabe? Onde será que eu tô internamente? Eu tô realmente preocupada aqui com uma situação e me colocando à disposição da cura na minha mente, da minha alma? Mesmo que o pior desfecho aconteça, eu quero a cura, eu quero evoluir, eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero ir em direção ao amor e à felicidade, porque é isso que a gente está orando. A cura do nosso espírito é ir em direção ao amor, é ir em direção à felicidade, é desfazer ideias e conceitos que nos machucam muito, que estão dentro de nós. Acima de tudo, é isso que eu estou priorizando aqui nessa oração, ou é só esse desfecho específico? E aí é esse processo de reconhecer e entregar e estar comprometido com esse próximo passo, que é ir em busca da espiritualidade, não só para conseguir coisas específicas. E eu repito, porque eu acho que isso pode ser tão contraditório e desafiador pra gente que ainda tá muito nesse mundo, né? Que estamos nesse mundo. Não é sobre não pedir, não é sobre não ter sonhos, não é sobre não ter esperanças, sejam quais forem, mas é sobre a nossa disponibilidade interna, é sobre avaliar qual é a nossa real disponibilidade interna agora, sabe? Qual é a sua real disponibilidade agora? O que você quer acima de tudo? É o desfecho específico ou é a cura? Ou é Deus, o amor, a confiança, a crença de que atravessando isso tudo você vai acessar talvez algo muito mais valioso do que o desfecho que você quer? É isso, gente. Acho que por hoje era essa reflexão. Se fez sentido pra vocês, comenta, deixa um like e vamos conversar.